Tá vendo? Olha onde está o nosso take, tá? Então ele fechou. Então, ou seja, dá muita grana essa estratégia. E aí, beleza? O Wellington Martins novamente aqui. Vamos para mais uma aula aqui da sessão do Bootmook alta frequência, tá? A gente já ensinou aqui sobre as configurações gerais. A gente tentou ser mais breve possível, mas como essa questão aqui de estratégia, ela acaba tendo que ter uma pequena explicação, né, em cada passo aqui. Talvez a aula não ficou muito pequena, mas a gente está falando de 20, 30 minutinhos que vale a pena você consumir se você quer realmente saber manusear a ferramenta. Aqui é o primeiro ponto agora que a gente vai entrar em configurações de head para tendência. Tá? Essa configuração aqui, ela só vai servir para você, entenda bem, ela só vai servir para você se você for utilizar, entenda bem, esse bloquinho aqui, deixa eu até colocar aqui, ó. Esse bloquinho aqui, ele só vai servir para você, todos esses bloquinhos aqui, só vai servir para você se você for utilizar essa estratégia aqui, ó, de tendência, tá? De tendência ou de consolidação ou ambos, tá? Se você for usar uma dessas três, ela vai servir para você. Essa aqui, ela não vai servir. Não adianta você colocar essa aqui e querer ajustar alguma coisa aqui que não vai servir, que é a clássica, tá? Essa clássica, ela ignora esses parâmetros aqui, ok? Já fica a dica. Esse campo aqui, essa seção, só vai funcionar se você for usar ambos, consolidação e tendência, que nada mais é que eu expliquei, que é uma dessa ou uma dessa, né? E essa aqui está unindo essas duas, e tem aqui as duas estratégias que está separado, ou seja, eu posso utilizar uma ou outra separado, ou posso já usar as duas juntas, mas como eu expliquei na aula anterior, em paralelo, né? Ou seja, ela vai estar usando um modelo quando o mercado está em consolidação e usando um outro modelo quando o mercado está em tendência. Se você não viu, volta lá e vê. Eu não vou ficar explicando novamente. Então aqui, se você usar essa aqui, então nada adianta você mexer aqui. Então vou deixar aqui o primeiro. Não vou explicar em ambos, porque você já vai ter a noção. Pô, basicamente, eu vou explicar a consolidação e a tendência, certo? Vou explicar essas duas. E aí você une, né? Que vai ser a mesma coisa, só que as duas trabalhando junto. Então, vou explicar uma primeiro que é a consolidação. Então, quando eu coloco aqui consolidação, tá? Ou poderia ser também tendência, mas vamos por parte. Eu tenho aqui um parâmetro aqui do indicador, tá? Esse indicador, ele vai estar medindo a tendência do mercado. E é lógico que tanto ele vai medir a tendência como a consolidação. Toda vez que tem uma tendência, ele vai detectar que o mercado está numa tendência. Toda vez que o mercado começar a agrupar, começar a perder a força, começar a ficar lateral, ele vai detectar que o mercado está em consolidação. Então, se você usa essa estratégia, aqui a gente tem a sensibilidade que detecta a tendência. Essa sensibilidade, ela nada mais é que é uma sensibilidade no gráfico, tá? Uma sensibilidade no gráfico, no candle, né? Ou seja, no gráfico. Como assim, Wellington? Toda vez que eu começo a detectar que o mercado está com muita força, automaticamente essa sensibilidade vai detectando que o mercado está pegando uma tendência, está indo para uma direção. Toda vez que o mercado começa a perder um pouco essa sensibilidade, ele começa a detectar que o mercado está em consolidação. E como que ele detecta isso? Através dessa sensibilidade. Então, ou seja, quanto menor esse número, entenda bem, quanto menor esse número, mais sensível fica para ele detectar essa tendência. Então, entenda bem, quanto menor esse número, de forma bem simples, tá? Eu não vou ficar explicando a matemática de cada indicador por trás, mas quanto menor essa sensibilidade, esse número, mais sensível ele fica no gráfico. Como assim, Wellington? Então vamos dar um exemplo que se eu coloco aqui, vamos colocar aqui em 30, tá? Esse aqui em 30 e vou deixar aqui em consolidação. O que ele vai fazer? Ele vai estar ficando menos sensível. Então eu aumentei, lembra? Eu falei quanto menor, mais sensível ele fica, ele consegue detectar mais uma direção. Quando eu aumento,
ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir, né, essa sensibilidade. É igual um mouse, né? Então, ou seja, quanto mais você deixa o mouse sensível, mais ele fica rápido, né? Quanto menos sensível, quanto menos sensível, mais ele fica lento, né? Ou seja, ele vai ficando mais lento, mais lento. Então, ou seja, mais sensível, ele vai ficando rapidão. Você às vezes nem consegue controlar direito. Menos sensível, e aí ele vai ficando mais lento. E é assim que vai funcionar esse indicador. Vou primeiro colocar aqui para funcionar só para você ver. Então, é lógico que existe o fator aqui da média móvel, mas a gente já vai entrar a fundo nisso aqui, só para você entender. Então, eu aumentei esse período, da tendência aqui, a sensibilidade. E é lógico que essa sensibilidade ela vai estar atrelada também ao meu time. Esse time, ele quer dizer, ele vai significar basicamente também os períodos. Então, ou seja, se eu estou no H1, tá? Eu tenho praticamente 30 velas, um exemplo, né? Tenho 30 velas para se tornar 30 períodos, entendeu? Se eu estou em M1, tá? Eu tenho praticamente 30 períodos mais em M1, ou seja, o gráfico de M1 ele vai estar simplesmente sendo mais rápido, tá? Ele vai sendo mais rápido porque ele está em M1 e automaticamente eu vou ter 30 candles em 30 minutos de M1. Já no H1, eu teria que ter 30 candles de 1 hora, só que cada candle ele tem 1 hora. Então daria um total de 30 horas. Então é diferente de 30 minutos, ok? Só para você ter essa clareza. Então vamos colocar aqui em 30. E a gente vai ver a questão. Vamos deixar no time frame aqui em M15 mesmo, só para a gente poder ver. E eu deixei aqui a sensibilidade de 30. Vamos botar para rodar. Lembrando que a gente está em consolidação. Consolidação é o quê? Quando o mercado fica lateral. Ele vai trabalhar só quando está lateral. Quando o mercado pega uma direção, ele para de abrir. Ele não fecha, ele para de abrir. E aí quando o mercado consolida de novo, ele volta a abrir. Vamos ver como funciona isso na prática. Eu não vou mexer no restante das configurações. Aumentei aqui para ele poder a gente conseguir entender a estratégia, ok? Então vamos novamente, ó. Repara que ele está em consolidação, não faz nada, não faz nada não, ele continua abrindo, normal a operação, e você vai ver quando ele detectar uma tendência. Tá lá, mandando bala. Lembra que eu expliquei na outra aula, né? Que ó, olha onde está o nosso take, tá? Então, ou seja, o mercado está no meio do caminho, voltando no meio do caminho já, ele já fecha. Bem legal essa estratégia. Não tá lá. Lembra que a gente também, volta a falar que a gente está em 30, tá? Ó, fechou tudo e ainda continua em consolidação. Você viu que ele não mostrou aqui que pegou uma tendência ainda, tá? Ele não mostrou. Então, é interessante essa estratégia aqui para até você evitar de ficar mudando de time, como eu expliquei na aula anterior. Ele abre operações curtas, lógico que você vai depender da distância, que a gente vai aprender depois de abertura, né, de uma ordem para outra. Mas a gente vai vendo aqui se ele vai pegar uma direção, uma tendência aqui. Tá vendo? Olha onde está o nosso take, tá? Então ele fechou. Então, ou seja, dá muita grana essa estratégia. É lógico, sabendo utilizar da forma correta, né? Tendo boas informações sobre como você seguir da melhor forma. Ó, e repara que agora a gente sempre ficou em consolidação. Vamos colocar agora, porque pode demorar para o mercado pegar uma tendência. Vamos colocar agora esse parâmetro aqui, tá? Com 10. Aí você vai ver, ou seja, ele está se tornando agora mais sensível. Vamos ver se ele vai detectar a tendência mais rápido. Então, ele está mais sensível ao gráfico. Então, ele vai conseguir detectar mais rápido, acredito eu. Se o mercado pegar também uma direção, pelo menos. Né? Ó, tá vendo? Aqui ele já pegou, detectou a tendência alta. E o que ele vai fazer agora? Você viu que ele estava ali naquele vai e vem, abrindo e fechando. Agora ele vai simplesmente parar de abrir a operação. Ó.
O mercado está indo. Você vê que aqui, ó, ele abriu, estava abrindo em torno de 300 e poucos pontos. Ó, tá vendo? Então, enquanto está aqui alto, ó, ele não está fazendo nada. E o mercado está indo. Olha lá, quando agora começou, ó, consolidou, conforme a gente está vendo aqui, ó, consolidou, ele voltou a abrir. Então, ele ficou essa distância aqui, ó, 2.000 pontos praticamente, sem abrir a operação. Isso ajuda muito a você quebrar a conta. E agora ele simplesmente voltou a abrir aqui e trouxe o take para cá, tá? Trazendo o quê? Menos risco e tentar trazer mais resultado para a gente, intercalando. Ó, consolidou novamente o mercado e aí ele fecha todas as operações que tem aqui, que ficou vendida, né? Tá vendo? E agora a gente está na compra no mesmo cenário. Se o mercado descer, ele detectar que é uma venda, né? Então, só para você entender como que funciona aqui, esse parâmetro aqui de sensibilidade é muito da hora isso aqui, tá? Foi muito trabalhoso para a gente poder colocar realmente um indicador, colocar outros parâmetros internos também para poder ajustar e deixar com simples, um pequeno ajuste que você faz aqui, sem você ter que ficar configurando outras coisas. A gente já deixou por trás outros parâmetros de médias configurado, e aí você, com um pequeno ajuste aqui, você consegue fazer com que ele detecte mais rápido. Agora a gente vai falar aqui sobre o período do indicador Host Exponent e média móvel, né? Isso aqui nada mais é que o que? Os períodos da média móvel. Então, vai ser essa combinação, tá, dos dois, que é muito importante a gente entender essa combinação. A média móvel nada mais é que a gente vai pegar aqui, botar o período, né? É uma média móvel simples aqui e a gente vai colocar o período. Então, imagina que se eu coloco 100 de período, né? Então, ou seja, quanto maior o período, eu estou dizendo o que? Ou seja, pego os 100, o último candle, tá? Então, se for M1, vai ser os últimos 100 candles de M1, se for M15, os últimos 100 candles de M15 e assim por diante. Para você entender aqui, ó, na prática, o que o robô faz, é só que lógico que ele não mostra, né, aqui para a gente aqui. Mas aqui a gente tem um indicador de tendência, Move Average, e aqui a gente tem uma média simples de 100. Então ele vai fazer simplesmente isso aqui. Para detectar, né, lógico que ele vai ter essa concordância ainda da sensibilidade mais a média. A média nada mais é que ela vai identificar se o mercado está indo para uma direção. Porque não adianta eu só detectar a sensibilidade, que é o quê? Aonde eu vejo rompimentos. E a média móvel vai ver para onde está a tendência, se está de venda ou se está de compra. Então, assim ajuda o robô a tomar a decisão, tá? Nada mais é que o robô faz isso na prática, é lógico que ele não aparece aqui para você a média. Mas nada mais é que isso. Então, quanto mais eu aumento esse período, né, mais distante ela vai ficando, ou seja, mais difícil vai acontecer de o preço de ter essa reversão, tá? Ó, se a gente botar aqui, por exemplo, 300, só para você ver, tá vendo? Então, para você entender, a gente colocou aqui, ó, 100, que ele estava abaixo, e a gente colocou 200, tá? A gente colocou aqui 300, ele foi lá para cima. Tá entendendo? Porque ele tá pegando a quantidade de período. Então ele nada mais é que tá pegando isso aqui, ó. A quantidade do período. Então vamos supor aqui, ó. Tá vendo ali barras? Então ele tá pegando isso aqui, ó. Em M15, né? 300 barras, que mais ou menos aí. Tá vendo? Ele tá pegando isso. É a média desse período, tá? Então ele tá batendo aqui em cima. E aí, automaticamente, ele está dizendo aqui que nesse cenário aqui, ó, o mercado está numa tendência. Opa! Ó, aqui ele está mostrando o quê? Que a média está em cima. Tá? Então, está dizendo que quando a média está em cima, está dizendo que o mercado está numa tendência de venda. Quando a média está embaixo, está dizendo que o mercado está numa tendência de compra. Ou seja, está super comprado nessa estratégia aqui, é lógico, tá? É lógico que a média você pode fazer criar diversas estratégias. Você pode pegar em cima e falar que o mercado vai subir, né? Depende de cada estratégia de cada um. Mas só para a gente ter essa reflexão aqui, tá? Então aqui a média a gente já sabe
Quanto menor, né, vai ser menos período, então ele vai conseguir também detectar uma reversão mais rápida, porque a gente está pegando menos período. Porém, a gente recomenda aí trabalhar em 100 para ficar legal, e aí você vai vendo a sensibilidade. Então, se eu coloco aqui a sensibilidade de 5, agora, ele vai ficar mais sensível ainda. Então, você vai ver que aqui, ó, eu não vou nem mexer na média, mas, ó, tá vendo? Ele vai ficar aqui em alta mais rápido, tá vendo? Ele ficou em alta mais rápido. Mas agora, se eu coloco aqui em 5, a sensibilidade muito sensível, né, que eu estou aqui, 5, e eu coloco aqui a minha média de 300, você vai ver também que aí ele não vai detectar também tão rápido a tendência. Foi não. Ó, vamos ver. Tá vendo que está aqui em consolidação? Porque a minha média está com 300. Então, ó, aí eu vou deixando, ele vai demorar mais, porque a média está com um período maior, ó, tá vendo? Então ele vai detectar essa tendência também mais demorada, tá? Só para você entender. Aqui agora, vou deixar em 100 mesmo. A gente tem a questão, né? Eu estou fazendo essa combinação para você entender. Esse aqui é importante, tá? Uma atenção muito grande. Esses parâmetros aqui, o range em pips, o multiplicador e o magic number, você pode até ignorar, tá? Pode até ignorar. Esse parâmetro aqui, ele trabalha mais interno ainda assim para a gente, mas a gente logo vai estar tirando ele daqui para não trazer mais confusão. Mas eu recomendo não mexer nesse aqui, nesse range pips, que a gente antes utilizava nessa aqui de tendência. Ó, só para você ver, nessa estratégia de tendência, a gente utilizava, ele funcionava aqui. Só que a gente removeu, deixou somente uma única ordem. Por quê? Porque antes abria uma ordem de compra, uma ordem de venda, e a gente viu que não fez mais sentido. Muitos alunos também, a gente trocou muita ideia com os alunos, e não faria sentido a gente trabalhar com tendência com duas ordens. Então a gente resolveu deixar uma única ordem. Então meio que isso aqui matou, morreu, tá? Então ignora isso aqui, que logo nas próximas versões, bem provável que ele não esteja aqui, ou a gente, se tiver alguma mudança, a gente vai colocar também nos vídeos abaixo para a gente poder entender como que então vai estar funcionando. Mas a princípio, isso aqui você, ó, esses dois aqui, esses três na verdade, que é o Magic Number, né? Não precisa, você ignora, tá? Então isso aqui você ignora e a gente vai olhar só para esse aqui, tá? Aí agora a gente vai na tendência. Na tendência é a mesma coisa. Se eu coloquei a sensibilidade baixa, ele vai detectar uma tendência rápida. Então eu botei estratégia, né? Eu tô entrando aqui nesse conceito dessa sessão para poder explicar isso aqui, que lembra, porque senão eu não consigo te explicar, porque isso aqui, esses dois parâmetros, tá? Fazem parte desses três aqui. Ok? Então vamos lá de novo, ó. Tendência, botei a sensibilidade de a média de 100 e a sensibilidade do indicador de 5, ó. Ele está em consolidação, mas logo ele vai pegar uma tendência. Olha lá, tá vendo? Pegou uma tendência. Então aqui é só tendência, lembra? Eu só estou trabalhando com tendência. Ah, Wellington, não tem stop, não sei o que tem. Você pode depois configurar no robô, ó, mas aqui é só tendência. Ele só abre uma única ordem, tá? Só uma única ordem. E importante também, ele só vai abrir a de venda aqui se ele fechar de compra. Então aí você tem que depois ajustar para um stop, algo do tipo, um trailer stop. Então agora a gente volta aqui, ó. Vou explicar esse ambos só para a gente ver. Então o ambos seria o quê? Ó, só para você ver. Nessa aqui, né, de tendência, ele vai abrir de alta, ó. Aí o que ele vai fazer? Quando o mercado, ó, ele abriu aqui, ó, de alta, de venda, né? Aí ele está na de tendência. Quando ele começar em consolidação, o que ele vai fazer? Ele vai fechar essas aqui, tá? Então vai fechar no prejuízo mesmo. Quando o mercado pegar uma consolidação. Esperar. Ó, tá vendo? Ele foi lá e fechou aquela lá. O mercado entrou em consolidação, ele começou a operar aqui. Ah, Wellington, mas eu não vi aqui no dia. Por quê? Porque foram operações passadas, né? Passou de um dia para o outro. Aqui tem até o período, tá? Então ele vai fechando. Essa de ambos ele vai fechando, porque ele vai intercalando. Então toma cuidado aí para depois você não dizer que não entendeu. Então é assim que funciona aqui essa questão de configuração de rede de tendência. Modo bem simples.
Lembrando que essa aqui não vale para esses parâmetros aqui, tá? Só essas três aqui que eu acabei de explicar, beleza? Então deixa no vídeo aí o que você achou. Bem simples, tentei ser mais simples possível para que você entenda como utilizar essas estratégias aqui.